Fala galera, aqui é o professor Rafael Medeiros e aqui você vai encontrar muito conteúdo, tá? Dentre eles, vocês vão encontrar muitas resoluções de questões de vários vestibulares do Brasil, inclusive do Enem, tá? Fica com essa resolução aí. A cada 9 minutos, parte de um terminal rodoviário A de Fortaleza, um ônibus da linha Bela Vista em direção ao terminal rodoviário B. Ao longo da via utilizada pelo ônibus e paralelamente a ela, um ciclista desloca-se na ciclofaixa em uma trajetória retilínea a 20 km por hora na mesma direção e sentido que o ônibus da linha mencionada. O ciclista observa que são necessários 18 minutos para que dois desses ônibus consecutivos o interceptem ao longo da via. Supondo que a trajetória do ônibus também é retilínea e que ele se desloca com uma velocidade constante ao longo da via, a velocidade escalar dele em km por hora é questão de raciocínio mais difícil do que o normal, tá? Mas dá pra gente resolver aqui de forma bem bacana, meus amigos. Ele disse que esses ônibus vão andar no mesmo sentido que o ciclista. E isso é importante para a gente entender uma coisa. Veja só, ele disse que cada ônibus leva 9 minutos para sair. Ou seja, sai um ônibus, depois sai outro ônibus. Quando o outro ônibus sai, já se passaram entre um ônibus e outro 9 minutos. Beleza? Beleza, ok. Essa é uma informação específica. Só que ele me deu outra informação. Ele me disse o seguinte: esses ônibus vão cruzar um ciclista e o ciclista marcou que o cruzamento entre um ônibus e outro, com um ciclista andando a uma velocidade de 20 km por hora, ele demorava 18 minutos. Com isso, o que foi que o ciclista fez? O ciclista conseguiu entender qual era a distância. Ó, dá para saber qual é a distância entre os ônibus. Ó. Por que dá para saber a distância entre os ônibus? Porque o ciclista levou 18 minutos para perceber que um ônibus passava para o outro ônibus. Então, se eram 18 minutos, tem como saber qual é a distância entre os ônibus. Se eu souber qual é a distância entre os ônibus, eu sei qual é a velocidade escalar dela, dos ônibus. Como, professor? Vamos aos fatos. Considerando que ele está andando a 20 km por hora, e pegando aqui ó, a fórmula que vocês gostam, velocidade é igual a ΔS pelo ΔT. A distância percorrida, que eu vou chamar de ΔS, seria essa multiplicação. A velocidade seria 20 km por hora, olha só, vezes 18 minutos. Gente, o tempo aqui, a gente pode transformar tanto minuto em hora, quanto essa hora aqui em minutos. Mas como eu sei que uma hora são 60 minutos, então eu posso dizer que foram 20 km em 60 minutos a velocidade. Em um tempo de 18 minutos. Aí perceba uma coisa, ó. Eu começaria a questão aqui. Eu não precisaria fazer isso daqui para encontrar o ΔS, como vocês conhecem tradicionalmente. Ó. Eu poderia simplesmente ter feito direto aqui. Tranquilo? Sem ter que escrever isso que a gente escreveu. Tá, mas a gente escreveu, né? Então, ó. Zerinho com zerinho. 2 sobre 6 é 1/3. Então a resposta seria 1/3 de 18, né? E 1/3 de 18 são 6 km. Galera, esquece o ciclista agora. Esqueça o ciclista. Os ônibus, eles ficam separados por uma distância e cada ônibus sai a cada 9 minutos. Ah, meus amigos, então a velocidade do ônibus é a distância que separa os ônibus, que é quanto? 6 km em 9 minutos. Só que a resposta está em quilômetros por hora.
Tá, como a resposta está em quilômetros por hora, a velocidade do ônibus é 6 quilômetros 9 vezes. Bem, 1 hora tem 60 minutos, então 1 minuto tem 1 sobre 60 de hora, né? Então, ó, 1 sobre 60 de hora. Resultado, a velocidade do ônibus é... Mantém o primeiro termo, multiplica pelo inverso da fração, ficaria 6 vezes 60 dividido por 9 quilômetros por hora. Sendo assim, 360 dividido por 9, 360 dividido por 9, 40 quilômetros por hora é a velocidade do ônibus. Essa é a velocidade média, lembrem. É a média porque não tem como saber se o ônibus freou ou acelerou no caminho aí. Eu só sei que leva 9 minutos para o outro ônibus sair. Então, eu sei qual é a distância que é percorrida, considerando a distância e esse tempo. Portanto, resposta correta, 40 km por hora, alternativa letra D. Essa que era a nossa questão de número 10, lá da página 36. Tranquilos? Gostou dessa aula? Quer aprender mais física comigo? Você pode comprar o nosso curso, tá? A gente tem um link aqui nesse próprio vídeo. Vocês também podem me seguir lá no Instagram, @Prof. Rafael Medeiros. Aproveita para seguir o canal, curtir e compartilhar, tá? Quer ser aprovado? Vem fazer parte desse curso.